Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Então, é um tema que acredito desperte bastante curiosidade e tenham muitas perguntas a serem feitas, né? Independente das perguntas serem feitas ao vivo na live, caso alguém tenha alguma pergunta sobre este assunto que não fique claro no nosso texto, no nosso assunto, por favor, pode falar conosco. Boa noite a quem está entrando. Eu estou sempre falando quando vocês estão entrando em respeito a quem vê o vídeo depois, né? Para não ficar aguardando as pessoas entrarem e a gente ir falando. Então, eu gosto de ir falando já com as pessoas que estão vendo, independente de quem está entrando. Ou mesmo veja o vídeo depois, né? Boa noite a todos, a Roseli, querida, Roberta, Dri, boa noite, muito obrigada por estarem aqui novamente. Como eu estava dizendo, esse assunto é um assunto que desperta muita curiosidade, né? Então, a princípio, enquanto outras pessoas entram, eu gostaria de já ir dizendo para vocês alguns dos livros que eu pesquisei hoje. São livros de estudo de muitos anos, tenho vários outros, obviamente, né? Mas gosto muito destes particulares livros que estão na minha mão. Então, eu sei que o livro fica de ponta cabeça capa, mas pelo menos para reconhecer. Então, são livros que eu vou usar tanto nesta semana quanto na semana que vem. Oi, Nil! Nesta semana quanto na semana que vem. Porque hoje, estudando, o que eu entendi? Eu entendi que existem dois grandes aspectos de mediunidade. Um deles é a mediunidade em si. O que é uma mediunidade, o que é um médium, o que é esta relação de mediunidade-médium, né? Então, isso é um assunto. E isso não necessariamente tem a ver com a doutrina espírita kardecista, da forma como a gente professa mediunidade dentro de um centro espírita, por exemplo, né? Isso que a gente chama de mediunidade com Jesus, apesar de que toda mediunidade é com Jesus, porque Jesus é o governador deste orbe planetário, né? Mas nos livros a gente vê esse nome. Boa noite, Vilma. Nos livros a gente vê esse nome. Então, o que eu pensei que eu poderia fazer? Então, hoje eu vou falar sobre isso, acredito que suscitem bastante perguntas também, né? O que é mediunidade, o que são os médiuns, exatamente o que é esta faculdade em termos de desenvolvimento do ser humano. E na próxima semana, aí eu vou falar sobre tipos de mediunidades, características diferentes de cada mediunidade. Porque aí nós já estamos entrando em mediunidade de trabalho, efetivamente, né? Então, quando a gente fala em mediunidade de evidência, psicografia, etc., incorporação, etc., são mediunidades de trabalho, né? Normalmente voltadas a trabalhos em agrupamentos, ou mesmo de forma independente que seja, né? Mas são dois assuntos diferentes, então, ou seja, são dois blocos de assuntos diferentes. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é mediunidade, os que são os médiuns, enfim, como é essa estrutura de troca de energia psíquica, né? Então, vou mostrar aqui rapidinho alguns dos livros que eu usei hoje, eu já uso há muitos anos, mas usei hoje no nosso estudo. Mediunismo, um livro psicografado por Hercílio Mais, do espírito Ramatiz. Um livro chamado Mediunidade de Cura, que é um assunto para a semana que vem, é um tipo de mediunidade de cura, é um assunto para a semana que vem. Esses dois livros, agora que eu vou mostrar para vocês, são psicografados por um autor chamado Carlos Bacelli, de um espírito chamado Odilon Fernandes. Este Odilon Fernandes, ele é responsável no plano astral por uma instituição chamada Hospital dos Médiuns, um instituto chamado, né? Então, neste assunto, estão estes dois livros que, olha, somos todos médiuns, eu sei que fica de trás para frente, mas não tem muito o que fazer. Mediunidade, perguntas e respostas. Ambos livros são livros de perguntas e respostas bem fáceis de serem absorvidos. Até acho que amanhã eu vou fazer um post com as fotos das capas e com os índices de dentro, com a foto dos índices assim de dentro, porque se vocês se interessarem, são livros muito fáceis de ler, né? E tem um outro livro interessante dele também, do mesmo Odilon Fernandes, Mediunidade e Obsessão. Então, estes aspectos são muito interessantes, esses livros são muito completos, principalmente este mediunismo de Ramatiz, é muito completo, perdão. Então, eu acho que a gente já pode começar com o assunto. Se tudo bem para vocês, a gente já pode começar com o assunto em si, né?
Então, estudo sobre mediunidade. É a nossa primeira. Eu tenho várias apostilas, tá? Dessa vez, quando a gente for mandar as apostilas para vocês, no caso amanhã ou depois que eu já mando estas, eu vou mandar acho que umas 3 ou 4 que são as que eu estou utilizando hoje, tá? Com essas frases que eu vou ir lendo, elas não estão todas na mesma apostila. Então eu vou mandar todas, quem tiver interesse de receber, vão ir todas, tá bom? Quem não estiver recebendo ainda e tiver interesse, já sabe, é só mandar o e-mail para mim. Pode ser inbox, obviamente, para não precisar ver em público. Então vamos lá. Estudo sobre mediunidade. Eu queria falar uma frase antes de Paulo de Tarso, contida no Evangelho, que fala sobre isso para que a gente comece a ficar um pouco familiar, né, em relação a alguns termos que a gente lê e ouve e tal, para entender como a mediunidade é uma coisa de desde sempre. Não é, o espiritismo não inventou a mediunidade, obviamente que não, né? Depois, na semana que vem, a gente também vai explicar um pouco sobre isso. A mediunidade, essa troca de energia, esse padrão psíquico de troca de energia, que passa pela nossa mente, obviamente também, né, como ser humano, ele já existe desde sempre. Então, desde todo tipo de cultura que a gente conhece, das mais antigas, né, dos egípcios, enfim, as mais antigas, em todas a gente vê este padrão psíquico de ação. Então, quando a gente vê há 2000 anos atrás, mais ou menos, 1990 anos atrás, Paulo de Tarso, né? Quando ele diz essa frase que é tão conhecida dele, por isso que eu coloquei ela aqui, quando ele diz assim: mas trago essas verdades em vaso de barro, para que as glórias do Senhor não sejam humanas, mas do Altíssimo. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que vaso de barro era ele como intermediário, como médium. Então, o que ele quis dizer? Eu trago as verdades todas, que é o que ele pregava tudo, né? Todas as lições que ele dava, o quanto ele pregava, eu trago em vaso de barro, porque ele se considerava um vaso imperfeito, né? Então, ele está dizendo, o que eu estou falando não sou eu que estou falando, são verdades de Deus. Então, a palavra que tem que ficar é a dele, não a minha. Então, ele já se denominava desta forma. Então, é muito interessante como os grandes pensadores, filósofos e todos têm esta humildade em falar desta forma mediante a verdade, né? Eles não se apoderam da verdade que eles estão falando. Assim como eu, humildemente, gente, digo que tudo que está escrito aqui não foi eu que escrevi, tá? A interpretação, claro, passa pelo meu crivo mediúnico até, né? Mas o texto, obviamente, que não é meu, por isso eu já mostrei tantos livros, né? Muito bem, boa noite para algumas pessoas que estão entrando aí, algumas que eu nem conheço, muito prazer. Então, vamos lá. Se tiverem dúvida, é só ir perguntando, tá? O que é mediunidade? Mediunidade é um processo de maturação psíquica. Aqui todos os homens, encarnados e desencarnados, então a gente vê que isso é um processo do perispírito, é um processo do espírito, né? Encarnados e desencarnados, estão submetidos. Em outras palavras, o desabrochar das faculdades psíquicas inerentes ao espírito, manifestando-se na matéria. Então, o que esse parágrafo já nos explica? Que todas essas faculdades mediúnicas, elas não estão no nosso corpo físico. Elas obrigatoriamente passam pelo nosso cérebro da matéria. Não só pelo mecanismo cerebral da matéria, mas pelo mecanismo intelectual de cada um de nós. Então, é importante que a gente entenda isso. Por mais que uma energia venha de um corpo espiritual para outro corpo espiritual, que no caso é o nosso, como intermediador, a forma como um espírito pensa, ele não pensa, como eu canso de dizer aqui, ele não pensa em português, ele não pensa em frase feita. Pode até estar passando pelo Brasil, ser um espírito que em últimas encarnações brasileiros tal, né? Mas a informação, ela vem em simbologia, ela vem em intenção, como diz a física quântica. Então, ela traz a carga de informação. E essa informação, ela tem que ser interpretada. Interpretada em que capacidade? No caso, na minha, se estou sendo a médium. Então, por mais que a informação venha plena de conteúdo e de grandeza, o quanto um médium vai absorver e conseguir repassar esta informação vai ter tudo a ver com a capacidade mental e intelectual deste médium. Então, vamos dizer assim, é como se a gente filtrasse uma informação. É quase um telefone sem fio. Você conta uma coisa que alguém te contou. É mais ou menos assim, você conta com as suas palavras. Então, quando essa mediunidade ela é bastante afinada e bastante sintonizada, o que acontece é que a verdade é bem próxima,
né? Mas tem alguns livros do Chico que falam que, assim, o quanto o espírito consegue passar, em termos de percentagem, né? Do que ele disse ao que é reproduzido, é realmente bastante pouco. É qualquer coisa em torno de 30%. Por quê? Porque a nossa capacidade intelectual de absorver informações simbólicas tão superiores ainda é restrita devido à nossa evolução. E nós vamos entender a que tipo de evolução que ela é restrita. Até aqui ficou claro? Oi, meninas, para quem não tinha visto ainda, oi, querida Elaine, Tatiana, vamos lá. Se ficou claro, vocês vão falando, se não ficou, a gente vai refalando, tá bom? Vamos lá. A mediunidade independe da crença religiosa. No entanto, os conhecimentos adquiridos no campo da fé ou da cultura meramente humana são fatores determinantes, até desencadeantes de seu aparecimento, dotando o homem de mais recursos para o seu despertar espiritual. Por quê? Porque normalmente, quando você fala em mediunidade, a primeira coisa que você pensa é em religião, né? Não tem como não pensar, porque chegou até nós desta forma, ou pelo menos nós colocamos desta forma através das culturas e dos anos, né? E começou de uma forma que era muito natural, e eu vou dizer para vocês, numa oportunidade incrível da minha vida, eu tive realmente há muito pouco tempo atrás no Egito. Então, o que a gente vê lá são manifestações absolutamente puras de mediunidade, porque a troca de informação que essas pessoas que estavam encarnadas como egípcios lá, e o tipo de informação que eles trouxeram é uma coisa assim infinitamente além da própria cultura que eles tinham. E se a gente parar para pensar assim de uma forma bem razoável, bem simplória, que sempre você precisa de um professor para ensinar um aluno, porque ninguém aprende sem alguém ensinando, então a gente pensa assim, da onde eles aprendiam? Como aprendiam? Como tudo que é aprendido no planeta Terra, vem por inspiração, vem por intuição, que é a mediunidade mais elevada que existe, a inspiração e a intuição. Então, são as mais fidedignas de trazer uma informação para cá. Então, a gente vai entender que todo tipo de troca de informação é campo mediúnico, é campo transcendental. Qualquer tipo de descoberta, qualquer tipo de como, por exemplo, nós não estamos querendo tanto a vacina do coronavírus? Então, tudo aquilo que não é sabido e um dia precisa ser sabido, tudo isto tem que ser aprendido. E não tem um dia alguém que fala, vou ter uma ideia, já sei, vou fazer isso com isso, vou misturar isso com isso, e acha uma fórmula, acha uma solução, Nossa, a gente vê hoje em termos digitais, tecnológicos, então é infindável isso. E por que uma pessoa tem uma inspiração, uma pessoa tem uma intenção? Porque ela conseguiu captar esta informação e trazer para o seu estado de matéria, e trazer para o seu raciocínio. Então, isso acontece tanto de mim mesma, da própria Bia, com o próprio espírito da Bia, como pode acontecer da Bia para com outro qualquer espírito. Então, esta relação de troca de informação, ela é bastante natural, bastante simples, inclusive, em termos de energia, né? É da mesma forma quando a gente vai telefonar para alguém que está ligando para a gente, você pega na mão e vai mandar, pega o telefone e a pessoa já está te ligando. No fim, a troca de informação, o método, vamos dizer, é o mesmo, tá? Então, vamos lá. A mediunidade é muito considerada e muito comumente dita como o sexto sentido do homem, né? Mas, na realidade, ela não é nem o sexto sentido nosso de matéria. Ela é o primeiro passo nosso do extrasensorial. Então, para nós parece ser um sexto sentido, né? Físico, porque os outros 5 são físicos. Mas, na realidade, não. Ela já é o primeiro do extrasensorial, tá? Muito bem. Só que durante muito tempo a gente achou, e as culturas orientais e ocidentais trouxeram para nós a informação de que todo esse trabalho ele era físico, ele pertencia a nós. Então, até hoje é muito comum a gente achar que assim, a pessoa é o grande médium, né? Então a gente nomina o João como sendo um médium espetacular, a Maria como sendo a melhor vidente de todos os tempos. Quando na realidade não é exatamente a pessoa em si, e sim é o psique do espírito dela, é o psiquismo do espírito dela, que é onde está a mediunidade. Não é no corpo físico da pessoa. Passa pelo corpo físico, como eu já falei, mas não é ele. Então a gente vai começando a se desvestir
de algumas formas de pensar que a gente tem, né? Ó, se tiver alguma dúvida, vão falando, tá, gente? Por favor. Não sei se está ficando claro a forma como eu estou falando também. Se não tiver, vocês vão falando, porque a linguagem dele não é tão simples, porque é desses livros que eu tirei aqui. Então, eu fico tentando desmiuçar a frase, né? Mas qualquer coisa, vocês vão falando, tá bom? Então tá. Uma coisa importante da gente entender. Dizer que mediunidade se presta exclusivamente ao intercâmbio dos encarnados com os desencarnados é limitá-lo em suas manifestações, é limitar a mediunidade nas suas manifestações. A sensibilidade mediúnica coloca o homem em sintonia com as leis que regem o universo como um todo. Então não é só de espírito encarnado com desencarnado, ou de desencarnado com desencarnado, porque também existe mediunidade, viu, gente, do desencarnado para o desencarnado. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, quando a gente falar, por exemplo, em psicografia, tá? O que a gente tem que entender? A mediunidade, ela é a troca de informação através da sua habilidade psíquica de sintonia. Então, é a forma de refletir uma informação, seja ela vindo da onde ela vier, do sol ou de um espírito, da lua ou de um espírito. Não faz diferença em termos de o que é isto. Isto é mediúnica. Isto é mediunidade. Vamos lá, Helene. Podemos dizer que essas pessoas têm uma sensibilidade mais aflorada? Sim, sim. Normalmente, a sensibilidade é a primeira coisa que a gente fala em relação à mediunidade. Por quê? Vocês lembram do estudo dos chakras, quando a gente estudou? E eu comentei que no chakra esplênico, até me lembro que eu mostrei um desenho, de um livro de Ramatiz, inclusive, aquele desenho, onde um desenho é um grafismo só, né? O corpo humano com todos os chakras e o esplênico, como ele vai no baço, ele desvia um pouquinho daquela linha tão vertical, que é comumente vista nos desenhos, e eu comentei que naquele ponto existe uma espécie de uma brecha. Vocês lembram disso? Não sei se lembram, muitos de vocês estavam lá, por isso que eu estou tocando nesse ponto. Esta brecha faz com que? Faz com que o corpo perispiritual de quem é médium, quando eu digo quem é médium, é assim, todo mundo é médium, tá? Mas de quem é médium em desenvolvimento, em trabalho, este corpo energético, ele tem uma ligeira desviado do centro exato dele, na altura do baço, porque por ali tem esta fresta, e por esta fresta é o contato cósmico que nós temos. E este contato cósmico faz com que nós sejamos mais sensíveis. Vocês lembram também que a gente comentou de que se você vai num lugar com uma vibração muito difícil, de muito sofrimento, não digo difícil, não é as pessoas que são ruins, tá? É de muito sofrimento, como por exemplo um hospital, ou mesmo um cemitério, né? Ou às vezes a casa de alguém, sei lá, que esteja passando por um processo muito difícil e a gente muito amistosamente vai lá, tal, que a gente pode pegar uma pequena pedra amarela e colocar em cima deste chakra, pode pôr um band-aidinho, ficar segurando, lembra que a gente falou isso? Falamos até na live dos cristais. E a gente falou sobre isso. Por quê? Porque esta pedra ajuda neste processo desta fresta, para que essa troca não seja tão intensa e não seja desorganizada, vamos dizer assim. Vamos lá, uma pergunta. Sou médium e estou sem trabalhar desde a pandemia e estou mais sensível ainda. É natural que esteja mesmo, né? Você vê, eu tô aqui falando, tentando trabalhar, né? Desde a pandemia. Mas o que é importante que a gente entenda é que a gente como médium é médium 24 horas por dia. Por mais que a gente entenda que dentro do centro onde a gente trabalha, ou dentro do processo onde você queira, da doutrina, da filosofia que você escolha, né? Porque não é só dentro do centro que os médiums trabalham. Existem médiums em todo segmento do mundo. Os médicos, por exemplo, são todos médiums, né? Então, isto não quer dizer que não é porque a gente não está dentro do centro, ou dentro da casa, ou dentro da igreja, ou de onde for que você se localize, que você não está trabalhando. Na semana que vem a gente vai falar sobre mediunidade de desdobramento, sobre captação energética. Então, isso acho que talvez, não sei se você não puder estar, talvez no outro momento puder vir para ver o vídeo da semana que vem, vai estar assim, talvez mais explicadinho, né? Por que a gente não para de ser médium? O médium, na realidade, como a gente vai dizer daqui até o final, o que importa para ele é o equilíbrio, principalmente emocional dele. Porque ele, estando em equilíbrio emocional,
a qualquer momento ele é solicitado ao trabalho. Quando ele é um médium desenvolvido de trabalho, a qualquer momento ele é solicitado. Eu até vou falar uma coisa para vocês, deixa eu só ver a pergunta da Elaine. Para vir com a determinada pessoa ou pode vir? É porque saiu para mim vir. Eu não consegui entender a pergunta. Elaine, você pode responder, por favor? Essa festa já foi determinada para vir com uma pessoa ou outra? Todo médium tem. Todo médium tem. Desenvolvido ou não, sabendo que é médium ou não, trabalhando como médium ou não, todo médium tem esta fresta, o que torna ele mais sensível. Por quê? Porque ele... Uma coisa que eu não falei e é importante. Desenvolvimento mediúnico é uma capacidade do perispírito, ou seja, pertence ao seu espírito. Então, de uma encarnação para outra, você vai carregando e você vai continuando. Você retorna do ponto onde você parou. Não é que parou, parece que parou porque acabou a vida, né? Na realidade não acaba nada, mas do ponto onde a manifestação física parou em desenvolvimento, em uma encarnação, na outra você retoma daquele ponto, que nem a corrida de bastão. Sabe, de onde você estava, você pega. Então, o que acontece? Isso nos mostra, por exemplo, crianças com muita mediunidade desenvolvida, muito ostensiva a mediunidade. Ou gente muito jovem, já com muitas forças mediúnicas em tarefa trabalhando, né? Pessoas, eu não gosto muito de falar de mim, mas isso aconteceu, por exemplo, comigo, quando eu fui levada a primeira vez em um centro de trabalho, porque minha mãe já levava a gente a tomar passe desde criança, essas coisas e tal. Mas a primeira vez que eu estive num trabalho mediúnico, a dirigente do centro me chamou e disse para mim, você já tinha que estar trabalhando, ó. Eu tinha 23 anos, minha vida não tinha nem começado, ainda tinha filho pequeno, enfim, minha vida não tinha nem começado. E ela disse para mim, você está pronta, você não precisa de nada, não precisa nem de curso de médium, vamos dizer assim, né? Claro que, obviamente, que depois a gente sempre faz, tudo mais e tal. Mas comigo, por exemplo, aconteceu dessa forma. E nesses 30 anos de convívio com isto, eu vi isso acontecer, nem sei quantas vezes, incontáveis vezes, porque as pessoas vêm com a manifestação mediúnica pronta. E por que desse estudo hoje? Para a gente entender que isso tem que ser dentro da vida da pessoa. Ela sendo um médium de tarefa ou não, isso tem que ser uma coisa equilibrada na vida da pessoa. Por quê? Porque o convívio com essa mediunidade tem que ser uma coisa que te faça bem e não te faça mal. Porque toda relação em Deus é equilíbrio. E não seria uma questão de imposição ou de maldade ou de azar a gente ter uma mediunidade, não ter consciência dela, não trabalhar com ela e não isso fazer mal pra gente. Então não é exatamente assim que funciona. A gente tem essa tendência de logo achar um culpado, mas não é exatamente assim que funciona. À medida do estudo de hoje a gente vai entendendo, né? Vamos lá. Siang, eu não sei se Siang é o seu nome ou se é Si. Não sei, se você puder depois me dizer para eu poder te chamar pelo seu nome. Também não fiz curso, comecei direto com a desobsessão. Eu também aconteceu isso comigo. Mas vamos lá, talvez um pouquinho mais para frente a gente entenda por que começa normalmente por aí, né? Vamos lá, vamos continuando. Então, ponto número 1, importante. Simone, obrigada, Laurinha. Simone, agora já não vou mais te chamar de Si, vou te chamar de Simone. Então, o que é importante a gente entender? Relação mediúnica não é eu com o espírito desencarnado. Relação mediúnica é eu com tudo. É eu com o campo de alegria do planeta. É eu com o campo de tristeza do planeta. É eu com o campo de desespero do planeta. Isto é troca energética, é troca de sintonia mental. Vamos lá, Nilce. Quem tem mediunidade e não trabalha, isso pode adoecer? Pode. Vamos responder isso aqui um pouquinho mais pra frente, tá? Pra gente ir entendendo, assim, que não tem muito, assim, certo e errado, deve, não deve, pode ou não pode, melhor ou pior, né? Tem o que é. E dentro do que é, nós temos todas as concepções do que é. E o que é, na realidade, é uma coisa só, que eu não sei se eu tô conseguindo, mas eu tô aqui tentando explicar, né? Vamos ver. Se eu não conseguir, vocês vão falando, tá bom? Muito bem. No sentido de entender que mediunidade é uma possibilidade de conhecer-se muito mais a si mesmo do que ao outro, né? Não é só conhecer o outro, não é só ajudar o outro, não é só trabalhar para o outro. Porque nunca vamos esquecer, você ama o próximo como a si mesmo. Então o amor começa com si mesmo, não começa com o próximo,
né? Porque se você passar uma vida de mediunidade, de absurdo desgaste, de absurda entrega, trabalhando 200 vezes por semana e não lembrando nem que tem filho em casa, e quando você vê a sua casa está totalmente desestruturada emocionalmente e você está morrendo de trabalhar pelo outro e está achando que isso está maravilhoso, na realidade não está. Na realidade o trabalho começa conosco mesmo, porque o médium, vamos chamar de bom, eu não gosto muito dessa palavra, mas para ficar fácil, o médium bom é um médium equilibrado. É um médium equilibrado principalmente emocionalmente. Vocês vão ver os chamados que as apostilas fazem em relação a isso. O trabalho começa pelo nosso corpo de emoções, que é o mesmo nível que desequilibra com doença. É este mesmo corpo, tá? Vamos lá, a gente não pode acrescentar um assunto e esquecer do outro, né? Nós falamos tanto dos chakras, da forma como troca energia, da forma como os chakras trabalham, da forma como a gente harmoniza corpo mental, emocional, duplo etérico, corpo físico e tal. Nós estamos colocando a mediunidade dentro disso, mas dentro deste mesmo mecanismo. Então não dá pra gente vir com componente de mediunidade e tirar todo aquele resto e fazer como se não fosse daquele jeito. Não, é sempre do mesmo jeito. A mediunidade só acrescenta. Vamos lá. Com todos os acontecimentos da pandemia, o equilíbrio tá difícil. Tá, parte da gente tentar entender o que é a pandemia para cada um de nós, né? E buscar o equilíbrio por aí, Simone, talvez fique mais fácil. É a primeira coisa que eu fiz. E você sabe que uma decisão que eu tomei, acho que na primeira semana e meia, foi abrir essa página. E falar e tentar colocar um pouco para fora e tirar de mim essa sensação de, nossa, e agora parou tudo, não tenho onde falar, não tenho centro, não tenho isso, como é que faz? A gente quer trabalhar e não pode. Então, assim, eu preferi, ao invés de ficar me conflitando, tomar uma atitude que eu achei que de repente pudesse ser boa, né? Então, vamos lá, cada um de nós vamos tentando, né? Vamos tentando. Vamos lá. Qual é a importância dos médiuns? Até agora, se ficou claro, alguém me dá um ok, tá? Porque eu vou mudar um pouquinho de assunto agora já. Qual a importância dos médiuns? Achei muito interessante essa frase. Os médiuns são rastreadores psíquicos da vida fora da matéria. São o que Jesus denominou de sal da terra, ou seja, o tempero da espiritualidade. Imprescindível para que a existência física não se resuma a um repasto de ilusões. O que é um repasto de ilusões? É uma vida sem sentido. Para que a gente não ache que viver significa igual a viver um tempo, que é igual a morrer. E a vida passou meio sem sentido e meio sem significado e até sem um propósito, né? Os médios são vanguardeiros do progresso espiritual na mediunidade. Achei muito interessante essa frase, muito fácil de entender o conceito dela. Os médiuns estão sempre trabalhando com a espiritualidade, que está um passo além do ponto em que nós estamos, abrindo caminhos para que coisas novas aconteçam coisas novas, sejam descobertas, como por exemplo a medicina é uma delas, né? Coisas novas sejam descobertas, aonde o caminho da humanidade vai melhorando sempre. Então, a forma como a espiritualidade tem de trazer isto para um mundo de matéria, que é o nosso, é através da matéria que somos nós, médiuns, intermediamos essas energias de um local para outro local, uma informação de um local para uma informação em outro local, né? Então, vamos lá. Não há nada que desmotive mais o homem do que a ideia do nada. Não crendo que a vida continue além da morte, ele não encontra razão para resistir aos impulsos inferiores. Isso é muito verdade, né? Se a gente achar que a vida acaba no dia que eu morrer, que eu seja lá quando for, porque qualquer hora é hora, né, de morrer, se eu achar que a vida vai acabar ali, com que finalidade eu vou me empenhar tanto em ser melhor? Com que tipo de recompensa, vamos dizer assim, meritória, eu estou trabalhando na intenção de me empenhar tanto em ser uma pessoa melhor? Se isso não vai significar nada para que eu mesma absorva ou progrida ou melhore. Vocês entendem que passa a ser sem sentido? Então, para a gente ter um objetivo, é como estudar, aprender mais. Por quê? Porque eu vou desempenhar melhor. Por isso que eu estudo mais. Por que eu faço mais cursos? Porque eu quero aprender mais para desempenhar melhor aquilo que eu já sabia. Ou, sei lá, ou começar a aprender uma coisa nova, porque de alguma forma aquilo vai me acrescentar. E o que me acrescentar eu vou utilizar. Então, se eu não pensar desta forma, em termos de futuro, do que adianta a gente aprender tanto, se desempenhar tanto, ou entender tanto, ou melhorar tanto?
porque não vai ter finalidade. E no mundo inteligente, como nós vivemos, num universo tão inteligente, nós somos o universo do pensamento inteligente com uma finalidade inteligente. Então, se a gente pensar que a finalidade não é inteligente, então a ideia não foi inteligente. E entendo eu que Deus seja a supremacia da inteligência no universo, né? Então, é da forma como eu penso, pelo menos. Vamos lá. Sem a presença do médium, não seria possível sustentar o intercâmbio que existe entre os encarnados, nós, e os desencarnados, outros. Como simbolicamente o médium pode ser comparado a uma pedra colocada em meio a um riacho, servindo de ponte para atravessar de um lado e outro. Eu adoro analogia, né? Eu achei essa daqui bem legal. Ou então, hoje eu estava pensando que a mediunidade é como o violino na mão de um violinista exímio. Porque o que seria do violinista exímio e da música exímia se ele não tivesse o instrumento para intermediar isto? Nós não conheceríamos a música se não fosse o instrumento. E de nada adiantaria o violinista, a gente também não conheceria a música se existisse só ele. A gente precisaria do instrumento de qualquer forma. Então, a mediunidade é desta forma, é um caminho de meio para que a finalidade se realize. Então, é desta forma que eu entendo. Vamos indo no nosso estudo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos indo, tá? As diferentes dimensões da vida estão interligados, sofrendo influências constantes umas sobre as outras. Sendo assim, a mediunidade é o recurso que o homem possui para não perder contato com essa realidade interdimensional. Que realidade é essa? A própria realidade da nossa mente. Então, como todos nós hoje já entendemos e já sabemos, e todos os estudos de neurociência quântica, enfim, de todos os tipos de estudos científicos que existem hoje, comprovando que a mente do ser humano não está dentro do cérebro do ser humano e que sim, o cérebro do ser humano opera a informação que de alguma forma chega dentro dele. Ainda não é claro para a ciência isso, né? Tem algumas teorias, mas ainda não é claro. Então, isto, por exemplo, pensamento é energia de onda, nós já falamos isso aqui várias vezes. O pensamento é uma energia de onda. Ele ainda é uma energia de onda dentro do cérebro, mas fora do cérebro ele também é. Então, o que acontece? Se ele é uma energia de onda, ele está numa frequência vibratória diferente da nossa, por exemplo, que somos energia de partícula. Então, como esta energia de onda do pensamento acontece dentro de um cérebro que é movido a energia em partículas? Através de uma mudança dimensional das próprias partículas deles, né? Então, o que acontece? Isto já é um transe interdimensional. Por mais simples que possa parecer para nós, já é um transe bem interdimensional. Deixa eu dar uma lidinha aqui, ver se tem alguma pergunta. Vamos lá, porque a coisinha parou de rodar e vamos indo, ver se alguém fez alguma pergunta. Obrigado por todo mundo que diz que está entendendo. Vamos lá, vamos tentar continuando, tá, gente? Se não for ficando claro, por favor, vamos falando, tá bom? Vamos lá. Vamos ver onde eu parei aqui. Os homens e os espíritos, em constante troca de informação de seus planos existenciais, se assemelham àqueles pioneiros que, viajando longas distâncias, traçaram os primeiros mapas das regiões inexploradas, desbravando caminhos para a conquista de novos continentes. Eu achei tão interessante esta frase. Por quê? Porque, na minha forma, pelo menos, de entender, é exatamente assim. Essa troca de informação que existe entre a espiritualidade e nós que estamos aqui encarnados é um mar de possibilidades. Se a gente pensar que são quase 500 livros de Chico Xavier, de estudos infinitos, eu estou falando só de um médium, hein? Chico Xavier. E em quantos outros tantos, né? Médiuns. Quanta informação, quantos caminhos a percorrer, quantas séries de livros só sobre a parte psicológica que existem. Eu tenho infinitos, porque são maravilhosos em termos de conteúdo. E aí você agrega, por exemplo, Jung e Freud a esses livros, você entende que deu aquele passo lá para frente, né? Em termos de possibilidade de desenvolvimento.
Então, na realidade, quando ele diz que esse contato mediúnico entre o encarnado e o desencarnado é uma possibilidade, como se nós fôssemos descobridores de novos continentes, porque é exatamente isso. São novos continentes de possibilidades a serem desenvolvidas, de potencialidades a serem desenvolvidas. Quanto que a gente não aprende, não é verdade? Essa conexão é extraordinária, Elaine, é a palavra exata. E há de chegar o dia, e certamente chegará, onde nós não entenderemos mais esta distância de matéria. Onde a gente já não vibre mais em pensamentos da forma como se a vida fosse ser finita, como se ela fosse acabar em algum momento. Então, eu tenho tanta ansiedade que eu preciso correr, porque o tempo vai acabar. Então, se o tempo vai acabar, eu tenho ansiedade. Então, se em algum momento eu entender que o tempo não acaba nunca, que na realidade do lado de lá, o tempo não existe. Ele existe para nós que ficamos medindo eles, que definimos em quantas voltas o Sol na Terra e tudo mais e tal. Mas para a espiritualidade, o tempo é eterno, ele não é nenhuma medida, ele simplesmente é a existência. E a existência é para ser usufruída na evolução. Então, Simone, você é super ansiosa. Todos nós somos um pouco ansiosos, né? Mas o que é trabalhar a ansiedade? Trabalhar a ansiedade é trabalhar o entendimento de que o tempo não acaba. Que o nosso desenvolvimento real, ele acontece de ambos os lados, em termos de matéria e espírito. Então, o tempo não vai acabar nunca, porque as possibilidades de desenvolvimento são eternas. Deus nos criou para sermos eternos. E dentro da eternidade, existe a eternidade de potencialidades a serem desenvolvidas. Agora eu vou te dizer, quanto mais rápido a gente desenvolver, melhor para mim. Quanto mais rápido eu aprender a falar inglês, mais eu vou usufruir do inglês que eu aprendi, mais eu vou poder conversar com pessoas, mais eu vou poder viajar. Então, o que acontece? A opção é minha, na velocidade com que eu vou desenvolvendo, não é verdade? Muito bem, caiu o meu sinal? Não, porque eu tô no 4G, não sei se tá ruim, qualquer coisa se tiver ruim vocês me avisam, tá bom? Porque eu não sei porque que eu não mudei hoje pro Wi-Fi. Vamos lá. O que significa desenvolver a mediunidade? Qualquer coisa, se vocês falarem que não está entendendo, eu volto, tá? O que significa, porque eu falo tanto que já 21h40 já. Vamos lá. O que significa desenvolver a mediunidade? É preciso que o médium adquira uma visão mais abrangente do que significa desenvolvimento mediúnico. Ó, isso aqui é show de bola de importante. Mediunidade não significa única e tão somente esmerar-se no contato com os espíritos. Olha a frase que o Dr. Odilon diz aqui, que talvez isto seja o de menor importância. Eu vou até repetir. É preciso que o médium adquira uma visão mais abrangente do que se denomina desenvolvimento mediúnico. Não significa única e tão somente esmerar-se no contato com os espíritos, que talvez até seja de menor importância. Não deve limitar-se, a mediunidade, ao cultivo desta ou daquela faculdade, como se fosse abrir uma única janela numa casa cheia de janelas. Então, quando a gente se prende ao fenômeno da mediunidade, foi por isso que eu não quis trazê-los hoje, por isso que vai ser o assunto da semana que vem, tá? Mas quando a gente acredita que mediunidade é fenomenologia, que mediunidade é ver os espíritos, que mediunidade é escutar os espíritos, que mediunidade é psicografar, nós estamos olhando uma casa com infinitas janelas, como aqueles castelos que a gente vê na televisão, e olhando por uma única fresta de janela. Então, a gente coloca a mediunidade como se fosse, mediunidade, eu tenho mediunidade de vidência. Então eu sou médium de vidência. O que você é? Eu sou médium de vidência. Então, você é médium de vidência e o resto? Você não troca energia com a Lua, você não troca energia com o Sol, você não troca energia com a psicosfera do planeta Terra. Se você for consolar uma amiga e você conseguir tirá-la da tristeza que ela está e trazer de volta ela pelo equilíbrio, você não foi médium da energia de equilíbrio do planeta Terra. Se você conseguir tirar a tristeza de uma pessoa e colocar alegria, você não foi médium da alegria do planeta Terra em relação a essa pessoa. Você é só médium de evidência. Vocês percebem como é? Porque troca de energia é tudo, é globalizado, é a pessoa que você é com aquilo que você está expandindo de você mesma. E
Aí é onde você vai sintonizar, é onde você vai vibrar igual, é onde você vai fazer as conexões mediúnicas, seja positivas ou negativas. Então, que a gente não se rotule de eu sou médium disso, eu sou médium daquilo, porque mediunidade é um todo, é tipo 360 graus, né? É legal, né, Nilson? Eu também acho maravilhoso pensar dessa forma, porque aí me lembra a potencialidade de Deus que é plena. Então, é tipo assim, eu posso tudo. Então, se eu posso tudo, eu vou tentar me desenvolver dentro da capacidade de enxergar, porque normalmente a gente enxerga pequeno, desenvolve só um tantinho assim. Mas, dentro dessa possibilidade de um tantinho assim, já é muito. Contanto que a gente não se limite, porque toda vez que a gente se rotula, a gente se diminui em potencial. Então, isso que é legal a gente entender. Toda vez que a gente fala assim, não, eu adoro cabelo liso, só, adoro cabelo liso. Então, eu nunca vou fazer uma qualquer coisinha para enrolar o cabelo, para ver de que jeito eu fico, porque eu adoro cabelo liso. Eu diminuo as minhas possibilidades em uma. Eu faço uma escolha, diminuo minhas possibilidades em uma. Então, como se desenvolve? É a pergunta-chave, né, Laura? Desenvolvendo a nós mesmos como um todo. É justamente o que o nosso estudo está querendo dizer hoje, e se Deus quiser eu hei de chegar em algumas partes dizendo isso. Porque o desenvolvimento é sempre do seu todo, é do seu uno. Nunca vamos esquecer Jesus dizer, eu e o Pai somos um. Isso é desenvolvimento. É a gente conseguir a integralidade com o todo, o pertencimento ao todo, e não a segmentação do todo. Então, eu sou médium de evidência espírita kardecista do bairro do Campo Belo, em São Paulo. Olha de que tamanho eu fiquei. Eu fiquei de uma coisinha desse tamanho assim, ó. Então, deixa eu ler o que a Simone escreveu aqui. Sim. E quando estamos tentando animar uma pessoa depressiva e a pessoa contamina a gente, o que significa que não tivemos sucesso em alegrar a pessoa e ficamos tristes também. O que significa que tudo é sintonia vibratória. Então, o que acontece? Quando a gente... Vamos chamar isso de mediunidade, tá? Vamos tentar animar uma pessoa que não tá bem, muito bem, tal. Então, você como médium, lembra que eu falei do passe, que a energia passa pelo médium? Então, acontece exatamente isso. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que não está animada, vamos lá, eu vou fazer uma coisa fictícia, tá? Não tô dizendo que é o exemplo que você deu, mas só para ver se a gente entende o mecanismo, tá? Então, a minha amiga separou do marido porque ele fez uma confusão, arrumou uma pessoa, etc e tal, ela tá lá super deprimida e eu tô indo lá tentar dar uma força, tá? O meu sentimento em relação à situação que ela está passando, que é o ponto pelo qual eu vou tentar consolá-la, ajudá-la, alegrá-la, vamos dizer assim, né? Tem uma situação acontecendo que está deixando ela ou triste, ou depressiva, ou seja o que for. Não importa em que ponto do processo esteja, mas existe uma situação acontecendo. Então, aonde está a conexão que eu vou ou conseguir ajudá-la, ou vou me contaminar? Está no meu sentimento. Está em como eu estou sentindo em relação ao que ela está passando. Porque se eu tenho um sentimento, digamos que esse meu exemplo fictício fosse o real, tá? Se eu tenho um sentimento de que ele já não era hora, já foi tarde, de quem mandou ele fazer tudo isso com ela, então agora ele que vai embora, que ela é melhor, merece muito mais do que ele, ela vai ficar melhor. Então, o meu sentimento, a minha intenção é a que vai ditar que energia eu estou vibrando. E que energia eu estou vibrando ou vai ajudá-la ou vai me piorar. Uma das duas. Porque se eu tiver com os meus campos energéticos em defesa, vamos chamar de baixa, é que não tem muito baixa e alta porque o mundo é redondo, né? Mas vamos chamar de baixa para ficar claro de entender. Se as minhas defesas estiverem baixas pelo meu sentimento e pelo meu pensamento, com certeza eu vou me contaminar dela. Por quê? Porque eu vou vibrar na energia da tristeza dela. Com certeza. Então, uma pessoa que está muito triste, ela não precisa de ninguém que fique dizendo para ela, por exemplo, nossa, como você está sofrendo, nossa, como é difícil, né? Eu também passei por uma situação tão parecida, né? Ou então assim, nossa, você não pode ficar assim, você tem que melhorar, né? Então, não é bem assim que funciona. Quando a gente quer levar uma energia de amor para uma pessoa, você vai levar uma energia de amor. Então, você vai sem julgamento, sem intenção, sem ideia, sem achar que você tem a solução para o problema dela, sem nada disso. A gente vai com energia de amor. E essa energia de amor, esta é a sua defesa. E esta é a energia de cura da outra pessoa. Este é o caminho da cura.
É a troca da energia do amor. E a troca da energia do amor é a vibração elevada. É a frequência ideal, é a vibração elevada. Essa é a troca da energia da cura, né? Na outra semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. A Vilma está me dizendo, temos que estar bem emocionalmente para ajudá-la. Com certeza. Ou nem que a gente não esteja tão bem, a gente tem que... não é que a gente tem, que eu não gosto de falar esse tipo de coisa. Nós deveríamos, nesse tipo de situação, levarmos a melhor energia para ela. A melhor de todas. Por isso que a gente normalmente faz uma prece antes de conversar, antes de ir ajudar uma pessoa. Por quê? Porque se você não está bem, você também tenta pelo menos buscar o melhor, né? Você vai visitar uma pessoa que está em depressão, leva um docinho para ela, porque a gente sabe que a serotonina também vai ajudar o cérebro, né? A gente leva um chocolatinho, seja o que for, né? Uma florzinha, porque manifestação de natureza é sempre refazedora. Quem nunca olhou para uma flor e fez, nossa, que coisa linda que é Deus? Todo mundo faz isso. Por quê? Porque isso é inerente a nós. Nós conhecemos isso. Não é uma novidade dessa encarnação. Isso a gente já conhece desde sempre. Desde que o planeta foi criado, nós estamos aqui, né? Então, alguma manifestação que nos ajude no nosso reforço. Entende? Então, tudo são coisas que a gente pode se utilizar para levar uma energia boa, para levar uma energia positiva, mas tudo baseado na intenção. E a mesma coisa acontece na manifestação mediúnica. Nós somos médiums daquilo que nós somos como pessoa, daquilo que nós vibramos. Então, eu sou a médium que eu sou a Bia. Eu não sou a médium que está lá dentro do centro e no dia que eu vou lá eu não como carne, eu não brigo, eu não discuto. No caminho para ir para lá eu ponho uma musiquinha no carro para ver se eu dou uma acalmada na cabeça, porque eu tive uma semana péssima. Isso é ilusão nossa para conosco mesmo. É que tentando criar uma forma material para lidar com o espiritual, né? Que também é a cara da gente fazer isso. Mas isto é meio isto. Quando a gente quer lidar efetivamente com quando a gente quer efetivamente ser um médium equilibrado, para efetivamente ter um trabalho mediúnico legal, quando a gente vai se irritar lá em casa com um problema, com o rap que está demorando, eu lembro que eu sou médium. Eu não quero esse tipo de energia para mim. Então eu falo, não, por que eu vou perder a paciência com o cara do rap? O que vai me custar isso? Vai me custar me fazer mal. Além de eu avançar em cima do meu auto-amor, vai custar o meu prejuízo energético. Que se eu bobear, eu me descontrolo de uma tal forma que depois para voltar pro normal, gente, demora muito. Determinados jorros de adrenalina na corrente sanguínea da gente, a gente acho que até já falou sobre isso, não me lembro se falamos ou não. Quando chega no ponto que derrama cortisol no nosso corpo, demora 15 dias para voltar pro normal. O dia que eu li isso num estudo de um americano, eu fiquei boquiaberta. 15 dias para reequilibrar o estado de qualidade do nosso sangue, em termos de hormônio, quando você tem uma descarga de adrenalina muito grande. Então, vocês pensam, a gente tem uma atrás da outra, haja qualidade. Só que a cada emoção, uma reação energética, né? A gente estudou bastante isso na semana passada. A cada emoção, uma reação energética. Então, isso tudo é trabalho de médium. Por isso que o médium, como a Laura perguntou agora há pouco, por isso que o médium... Nilce, 15 dias. É assustador, hein, Nilce? Sabe quem descobriu isso? Foram os médicos pesquisadores incríveis de transplante. Foram eles que chegaram a essas conclusões incríveis nesses estudos. É muito incrível, mas são 15 dias. E foram estudos muito sensacionais, sabe? Desses especialistas em transplante, né? Dessa data de 15 dias. Eu vou ler um dos parágrafos mais bonitos deste estudo nosso hoje. O aprimoramento das faculdades mediúnicas deve significar o aprimoramento do médium, tanto intelectual quanto moralmente. O médium consciente entende que mediunidade é sintonia e que sintonia depende dos recursos de que ele disponha. Um grão de areia reflete a claridade solar, tanto quanto um pedaço de espelho ou até a superfície de um lago. Todo mundo reflete a mesma claridade solar. Todavia, cada um desses elementos a refletirá de acordo com a sua capacidade de absorção da luz. Essa frase, ela diz tudo que a gente falou até agora. Exatamente tudo. Tudo que eu tentei ficar aqui falando até agora, eu poderia ter dito só essa frase. A forma como nós vamos refletir. O que é a luz solar? É tudo que está à nossa disposição, né? Então,
Toda a espiritualidade, todo o contato mediúnico, tudo que o universo oferece, a saúde, as possibilidades, os potenciais, tudo está à nossa disposição, certo? Certo. O quanto eu vou absorver disto? O quanto eu vou refletir disto? O quanto eu quiser refletir. Então, se eu quero passar uma encarnação bancando grão de areia, me contentando que o tanto de luz... Pô, grão de areia reflete luz, hein, gente? A gente vê na praia a coisa mais linda, brilhandinho, não é? Mas se a gente pensar num lago, reflete quanto? O mar. Eu amo aquela imagem do sol descendo aquele racho de luz no mar, que fica refletindo na água. Eu acho aquilo uma das coisas mais lindas do mundo. Eu tenho 1 milhão de fotografias disso. Mas aquele tanto de luz que é refletido na água, aquilo nós podemos ser. Se eu decidir que eu não vou me contentar com o grão de areia, que também reflete luz. Então, eu posso tentar ser uma pessoa que reflita luz para os outros no tamanho PP, PM, GG, infinito, 3X, GGG, pela minha opção. E a mesma coisa, o médium. Que tipo de médium é? Que tipo de refletor de luz que ele é? O quanto ele quiser. Que tipo de qualidade de sintonia ele tem? O quanto ele quiser. Por que é uma questão de desenvolvimento moral e virtuoso? Porque as energias, vocês lembram, a gente tem falado bastante nisso. Energia é tipo, é consistência entre matéria. Lembra da diferença da energia do chakra básico para o chakra coronário? Em termos de quanto atômica é? Então, essa mesma diferença é a qualidade, vamos chamar de qualidade, que é uma palavra péssima, a vibração de um espírito de um escol, a vibração de um espírito de outro escol, a vibração de um espírito de outro escol, é exatamente a mesmíssima diferença. Olha, meninas, eu amo vocês infinito, todas vocês, eu acho a coisa mais linda, posso dizer uma verdade? Como a gente diz que se ama, eu acho a coisa mais linda do mundo, porque é muito raro as pessoas dizerem umas para as outras que se amam. É muito raro. Pode perceber nos seus rolos de amizade. É muito raro. Não tô falando de coraçãozinho na internet, tá? Não, tô falando de sentimento de verdade. Então, é muito raro. Então, quando a gente se põe a fazer isso, é uma energia muito legal, muito positiva. E não tenho dúvida, eu tô aqui por amor que eu sinto a tudo isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. O médium, vamos lá. Tem algumas curiosidades aqui, vamos finalizar aqui nessa frase. Sendo basicamente desenvolvimento do espírito, a mediunidade se desenvolve em blocos. Isso é uma pergunta que eu queria falar para vocês do seguinte. Tinha uma pergunta aqui assim, lembra que eu falei do médium da vidência? Ah, mas o médium da vidência também não é médico, daqui a pouco ele também está psicografando, daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo. Por quê? Porque o desenvolvimento de um espírito, de um médium, de um ser humano, ele é ao todo. Ele é ao mesmo tempo. Então, quanto mais eu me capacito, mais eu consigo fazer alguma coisa a mais. Como eu tenho todas as possibilidades, lembra que nós falamos 360 graus de possibilidade de desenvolvimento? Vocês lembram disso? Então, o que acontece? Se eu desenvolvo um pouquinho, eu já me capacito para desenvolver mais um pouquinho, ou mais um pouquinho, ou mais um pouquinho. Isso é assim com a mediunidade também. Porque há de chegar o dia, e vai chegar, que todos nós tenhamos todos os tipos de capacidade mediúnica desenvolvidas. Porque a gente não vai precisar mais telefonar, porque a gente vai usar toda a telepatia que a gente já tem e não usa. A gente vai usar toda a percepção de troca de saúde que a gente já tem e não usa. Como a gente sabe que já tem? A gente sabe que já tem porque tem uma pessoa no mundo que se curou de uma doença incurável. Então, essa possibilidade existe. Como eu costumo dizer, se uma pessoa pode, qualquer uma pode. Se o Jesus de Nazaré conseguiu se transformar num Cristo, qualquer um de nós também consegue. Porque o caminho evolutivo dele não foi diferente do meu. Como outro dia eu vi numa palestra de uma mulher que eu achei sensacional essa frase, nunca mais eu vou esquecer. Qual é a minha diferença em relação a Jesus? A capacidade de fazer escolhas. Cadê ele foi? Provavelmente perfeita, espetacular, ágil, e a minha é lenta e refratária e difícil. Então, eu vou indo no meu caminho com a minha velocidade. Ele foi com a dele. Mas que eu posso me tornar um Cristo, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Isso está escrito no Evangelho, do átomo ao arcanjo. Todos nós temos a igual possibilidade perante todas as leis de justiça de Deus de nos desenvolvermos infinitamente até ser um arcanjo. Cabe, Fernanda,
a cada um de nós, no nível de entrega que tem, no nível de comprometimento com essa entrega, no nível de amor que coloca nessa entrega, no nível de não ter senões para esta entrega, porque o médium é a pessoa que abre mão, muitas vezes, de si mesmo. Quer dizer, de abrir mão de sofrimento? Não, mas de abrir mão, muitas vezes, como é que eu posso dizer? De coisas que você poderia fazer ou realizar, ou isso ou aquilo, e você, em detrimento disso, você trabalha com amor. E se você trabalha com amor, o que você busca é amor. Tanto faz em troca do quê? Tanto faz do que você está abrindo mão, porque você nem percebe que abre mão. Vou dizer para vocês, por mim eu ficava horas aqui falando. É que é extremamente cansativo ficar ouvindo. Mas por mim eu ficaria horas aqui falando. Porque quem me conhece mais, e muitas de vocês me conhecem, sabe como eu sou. Não tem fim. A gente vai conversando. É infinito esta conversa. Por quê? Porque ela é um infinito de possibilidades. E ela é um infinito de possibilidades de tudo que Deus fez por nós. De tudo que Deus colocou à disposição da gente, né? Gente, eu vou ter que confessar para vocês que eu peguei 2 apostilas e só li uma, tá? Mas tudo bem, vou mandar as 2 para vocês. Vamos ver se eu pego aqui um parágrafo que eu queria tanto falar que vai passar. Vamos lá, 4 minutos eu tenho. A mediunidade é uma escola apertada. O amor pelo próximo e por suas necessidades é a alma da doutrina espírita, por exemplo, que é um ponto que eu queria chegar. É a alma da doutrina espírita. Por isso que fora da caridade não há salvação. Essa frase está escrita dentro do Evangelho Espírita, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Que não é porque é o Evangelho que eu professo, mas o que eu gosto demais dele é que ele me abriu a cabeça da forma como eu penso, porque ele é um evangelho que explica o que aquilo quer dizer. E essa era a minha grande dificuldade. Eu sempre achei as frases maravilhosas, lindas, mas eu não conseguia entendê-las. Ou as poucas que eu entendia, rapidamente também eu esquecia, né? Algumas a gente até decora, né? Mas eu não conseguia entender o que aquilo tudo queria dizer comigo, por exemplo, quando eu estava trabalhando. Então, eu achava que todo aquele evangelho, aquela coisa linda, arada toda, era para eu escutar dentro do centro, dentro da igreja, dentro dos templos, que tinha a ver com aquilo, né? Então, assim, é hora de rezar. Então, vamos na igreja. É hora de professar a mediunidade. Então, vamos no centro. Na minha cabeça, há muitos anos atrás, era desta forma. E o que esse evangelho foi me esclarecendo, pela forma como ele é contextualizado em si, né? No livro, como ele é contextualizado, com aquele monte de explicações. Aquilo abriu minha cabeça num grau que é meio tipo meta. Vocês podem ver, na página, semana passada, eu fiz uma página inteira, uma semana inteira, só falando de frases de Jesus, de várias frases de Jesus. O que na minha parque, pequena opinião, elas querem dizer de uma forma mais destrinchada. Esta semana, até por orientação espiritual, eu estou falando só sobre orgulho. Por quê? Porque o orgulho é o maior entrave do ser humano sobre a Terra. Está escrito no Evangelho. Ele é o nosso grande inimigo. Ele é o nosso maior inimigo. Em todas as manifestações que ele tem, que a gente nem percebe que tem. Que são tantas e que tem. Então, essa semana ela está sendo dedicada só a isso. Até por conta desse estudo da mediunidade. Porque tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Nosso comportamento emocional e psíquico, psicológico, inclusive, em relação ao nosso comportamento mediúnico. Tem 100% a ver um com o outro, né? Então, por isso que eu falei sobre isso também. Vamos lá. Como ser mãe, cuidamos e amamos sem limites. Exatamente, né? Apesar de que eu costumo falar que o amor de mãe é um quê condicional, né? Basta o filho fazer uma coisa que a gente não quer muito, que a gente vê como a gente enche ele de condições, né? Mas muito bem, vamos indo lá. Faltam agora 2 minutinhos. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Nossa, eu tô vendo você falar com o Luigi, não sei se esse amorzinho de menino tá aí, menino, ele é um homem, né? A gente chama de menino porque pra mim é tudo menino, até o meu menino de 34 anos é um menino, né? Vamos lá. Tem 1 minuto e meio. Vamos perguntar, alguém ficou com alguma dúvida? E eu queria dizer para vocês o seguinte, então, semana que vem eu vou trazer, se ninguém ficou com nenhuma dúvida dessa, pode perguntar o que quiser, tá? Pode escrever aqui no post, que eu vou baixar o videozinho agora. O ego, nossa, Rose, eu poderia passar 5 horas falando do que é o ego em relação ao orgulho. Passaremos, na medida da oportunidade, nós passaremos sim. Mas na semana que vem, mas você pode falar, que você quiser falar comigo direto, você pode falar, tá? Pra gente falar sobre o ego.
Na semana que vem nós vamos falar sobre todos os tipos de mediunidade, de todos, de vidência, de psicografia, para vocês entenderem como é esse mecanismo energético da mediunidade. Como é que se passa uma informação de uma pessoa para outra, como é que se passa uma informação de um espírito para outra, é direto, não é direto, interfere. Então, tudo isso é bem legal da gente aprender também, até para a gente usar no cotidiano, tá bom? Gente, agradeço, infinitamente todos que estão aí, meninos e meninas, todos que recebam assim, o meu maior amor do mundo, o meu melhor sentimento de uma semana incrível, com uma vibração incrível, e bora lá pensar em tudo que a gente falou hoje durante essa semana inteira, para que até a semana que vem a gente se veja e vamos falar, bom, gente, alguma coisinha de nada, para alguma coisica de nada, alguma coisa do que a gente ouviu, do que eu falei para eu mesma ouvir, adiantou, não é? Um beijo enorme para todos vocês. Fiquem com Deus e até a semana.